Bom dia! Que nesta manhã o Senhor renove em nós a nossa força e a nossa fé para que possamos viver mais um dia na sua presença. O devocional de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Assim está escrito: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mensagem de hoje: estar em Cristo significa aceitar as coisas do Espírito. Quem é o homem natural? Aquele que não nasceu de novo. Portanto, o Espírito Santo não habita nele. Ele vive segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e não do Espírito, porque para ele é loucura as coisas de Deus. Por isso, ele não aceita as coisas do Espírito, porque ele não está em Cristo. Aquele que nasceu de novo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura espiritual. Seu corpo continua o corpo do homem pecador, mas o espírito está renovado em Cristo, entendeu? E foi tirado por Deus das trevas para o reino da luz. Estar em Cristo significa um novo nascimento, gerado pela palavra de Deus, gerado pela regeneração e pela renovação do Espírito Santo em nós. E estar em Cristo é crer que Ele nos aproxima de Deus. E quem está em Cristo tem a vida eterna. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não estiver em Cristo, não vai a Deus por hipótese alguma. O homem natural não entende o Espírito de Deus e, não estando em Cristo, não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem pelo próprio Espírito. Deus derramou seu Espírito sobre nós, por isso espera que nasçamos de novo e vivamos como homens espirituais, pessoas que deixam que Ele as guie. E nós vamos nascer de novo, aqueles que não nasceram, eu digo, porque Deus o escolheu. Se Deus escolheu, eles têm que nascer de novo. A menos que Deus não tenha escolhido como povo dele. Os filhos de Deus não são homem natural, e sim espiritual. Quando o homem espiritual aceita as coisas do Espírito e as entende, porque elas são discernidas pelo próprio Espírito de Deus. É hora de manter a verdade da fé firme e saber que há coisas que até então não tem explicação lógica para nós, mas certamente há uma finalidade para Deus. A vontade de Deus é nos mudar cada dia, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Ser um homem espiritual não é um sentimento, e sim uma escolha. Difícil na maior parte do tempo, mas que nos leva para o melhor do Pai. Portanto, estar em Cristo significa aceitar as coisas do Espírito. Amém. Oremos. Pai Santo e Deus misericordioso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aqueles, meu Deus, que ainda não estão em Cristo, que ainda não discernem as coisas espirituais do Pai. Se eles, ó Deus, faz parte, Senhor, daqueles que estão com os seus nomes escritos no livro da vida, que foram escolhidos por ti antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade tua. Toca-lhes, ó Pai, o teu coração através da tua mensagem, pregada, Senhor nosso Deus, pelos teus filhos, pelos aqueles que são incumbidos de pregar a tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor nosso Deus, os convença do pecado, da justiça e do juízo, e que eles se convertam, Senhor, dos seus pecados, e confesse a Cristo como Senhor e Salvador. E não dobre os joelhos mais diante de nenhuma imagem de escultura, de Deus nenhum, mas somente de Jesus Cristo, e não Jesus Cristo feito através de uma imagem esculpida, Senhor, mas espiritualmente, porque Jesus deixou bem claro, aqueles que adoram o Pai, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito não precisamos estar vendo nada, basta fechar os nossos olhos e clamar a Deus como se estivesse diante dele, assim, ao vivo, e mais nada, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade.
Pai, muito obrigado, Senhor, nosso Deus. Conscientiza, Senhor, aqueles que ainda não estão ainda com os olhos cegos, ó Pai, apesar de estar com os olhos abertos, vendo as coisas, mas espiritualmente estão cegos e precisam, Senhor, nosso Deus, enxergar mais isso, Tu abrindo os seus olhos. Te pedimos, meu Pai, nos ajuda nesta missão. Nós pregamos a Tua palavra, mas o Espírito Santo está conosco neste projeto para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o Devocional Pão Nosso de Cada Dia, o devocional daqueles que buscam o crescimento espiritual na Palavra de Deus. Eu sou o presbítero Paulo Santos, semeando a Palavra de Deus.